Há um ano, o Morro dos Cavalos teve um dos maiores acidentes da história de Santa Catarina. A imagem chocou o mundo, circulou o mundo todo. Caminhão-tanque carregado de etanol tombou, explodiu. O fogo destruiu ainda outros 24 carros e ainda outras 3 carretas. O inquérito aberto pela Polícia Civil concluiu que o motorista que dirigiu o caminhão-tanque perdeu o controle da direção de forma acidental porque ele estava desviando sem querer, porque desviou a atenção para um acidente que acontecia na pista contrária. A análise técnica também apontou que o motorista trafegava na velocidade abaixo do permitido para aquele trecho, para aquela via. Então, ele também não apresentava sinais de embriaguez. As vítimas que sofreram lesões não denunciaram o motorista. Então, diante disso, a Polícia Civil não indiciou o condutor. O caso foi analisado pelo Ministério Público e arquivado em março deste ano. Mas, enquanto isso, ao longo desse um ano, em Brasília, várias foram as movimentações para melhorias no trecho do Morro dos Cavalos, onde aconteceu esse grave acidente. E o tão sonhado túnel, então? Quantas vezes a gente falou sobre esse assunto? Muitas vezes parecia até notícia repetida, mas não, a gente falava na expectativa. Mas até hoje, um ano depois, nada saiu do papel. Danila Bernardi está chegando, está ao vivo de Brasília, ela tem mais informações sobre tudo isso. Amanhã tem reunião do Fórum Parlamentar Catarinense, reunião virtual, mas vão falar sobre esse assunto. E Danila conseguiu confirmar com a assessoria do Ministério dos Transportes que o novo ministro dos Transportes deve visitar Santa Catarina esta semana, a princípio, sexta-feira. Também falei, viu, Danila? Nem comentei com ela, mas falei com a assessoria do Ministério, que também me confirmou. Será que eles vêm mesmo? Porque está na agenda não significa nada. Ainda mais hoje, que é segunda-feira, está na agenda lá de sexta-feira. Tudo pode mudar, como sempre. Mas vamos lá, Danilo, o que você tem de informações sobre essa visita do novo ministro dos Transportes? Boa noite para você. Eu ouvi isso até de pessoas ligadas ao governo federal, viu, Márcia? De que está na agenda não significa nada. Boa noite para você também, boa noite para você que nos acompanha. Ministro George Santoro deve estar em Santa Catarina na próxima sexta-feira, na cidade de Timbé do Sul, para inaugurar obras na BR-285. E a grande expectativa, inclusive foi mencionado isso pela assessoria dele, é que ele fale a respeito da BR-101 Norte e também sobre a obra no Morro dos Cavalos. Mas o que eu apurei também, Márcia, é que o novo ministro, apesar de estar assumindo aí ele já era, né, um secretário do ministro Renan, já estava dentro do ministério acompanhando tudo, mas ele está tomando informações ainda a respeito de várias demandas que Renan deixou. Então a gente não sabe exatamente até que ponto ele vai conseguir avançar com relação a esse assunto específico de Santa Catarina. Bom, essa rodovia que o ministro vai estar, a BR-285, é uma rodovia estratégica para o escoamento da produção agroindustrial de Santa Catarina, também para o turismo, e é uma obra esperada há mais de 70 anos que ele vai estar inaugurando lá nessa rodovia, que foi uma obra adiada diversas vezes por causa de deslizamento de terras e por causa de questões geológicas do terreno. Como a Márcia disse, amanhã também tem essa reunião do Fórum Parlamentar Catarinense, uma reunião virtual, apesar de ser dia de sessão aqui em Brasília, né? Eles vão se reunir de forma virtual para poder discutir, entre outros assuntos, como vão conduzir essa questão da BR-101 e da obra do Morro dos Cavalos, que está praticamente parada as discussões aqui em Brasília, depois que o TCU encerrou a discussão da otimização do contrato, com a concessionária nessa rodovia. Bom, a gente vai acompanhar todas essas discussões, também ficar de olho nessa ida do ministro, mas quero abordar um outro assunto importante para o Estado e para todo o país, que é o governo federal anunciou hoje a edição de uma medida provisória, também de projeto de lei e de decretos, criando novas medidas que ajudam a minimizar os impactos da guerra no preço dos combustíveis aqui no Brasil. Esse anúncio foi feito por 3 ministros, Dário Duriga, da Fazenda, Bruno Moretti, que é o atual ministro do Planejamento e Orçamento, e Tomé França, de Portos e Aeroportos, todos recém-impulsados. A gente vai colocar na tela algumas dessas medidas agora para falar rapidamente para vocês. Com relação ao óleo diesel, tem a subvenção de R$ 1,20 para a importação de diesel rodoviário,
A gente já tinha falado sobre essa medida que o governo anunciou há alguns dias, que é em cooperação com outros estados, né, com todos os estados têm que aderir, fazer parte aí desse subsídio, desse valor, e também a subvenção de 80 centavos por litro do diesel produzido no Brasil. Essa é uma nova subvenção, essa é para produtores brasileiros, somando aí aquelas de 32 centavos que já está em vigor. Também a isenção de impostos federais sobre o biodiesel, que o decreto que zera os dois tributos federais, o PIS e COFINS, que incidem sobre o biodiesel, gerando uma economia de 0,2 centavos por litro do combustível. Teve medidas anunciadas também para o gás, GLP, a subvenção federal de toda a importação de GLP nos próximos meses, e também para o setor aéreo, 9 bilhões de crédito para as empresas, as companhias aéreas, justamente para não impactar no preço da passagem aérea. Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, tinha dito que ia aderir a essa subvenção do diesel se o resultado final chegasse, né, o consumidor final, essa economia chegasse até a bomba. E foi o que o Ministério da Fazenda, por meio do novo ministro, aí, me garantiu hoje, quando questionei a respeito de realmente ter essa economia para o consumidor final. Diz que vai ter sim, então Santa Catarina está na lista desses estados que aderiram a esse subsídio para o diesel. A gente vai seguir acompanhando essas medidas. Eu volto com você, Márcia. E é isso que a gente quer, né, gente? Resultado no bolso. Senão não adianta nada essa falação lá de Brasília. Tem que chegar no bolso do consumidor, que não aguenta mais pagar a conta. Valeu, Danila. Obrigada pelas informações. Naturalmente, você acompanha amanhã a reunião no Fórum Parlamentar Catarinense e atualiza aqui tudo pra gente. Obrigada, boa noite, até amanhã.